Olá, sejam muito bem-vindos. Sou professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos à nossa aula? Aula 4. Objeto de conhecimento. Elementos da linguagem. Detalhamento. Os elementos constitutivos da música. Melodia, harmonia, ritmo, altura, intensidade e timbre. Recursos tecnológicos da música local e regional. Daremos início à nossa aula de hoje. Então, hoje começaremos a aula sobre um assunto bem gostoso e musical. Mas vamos começar com uma charada. Será que você sabe qual é o instrumento que pode ser ouvido, mas não pode ser visto e nem tocado? Já tinha ouvido? Sim, o nosso principal instrumento. A nossa voz. Exato. Assim vamos começar falando dessas nuances, daquilo que já está em nós. A música, que nós podemos falar, conversar, expressar através desse instrumento que já vem em nós. Então, vamos assim começando a entender sobre a música. A música é uma forma de representação artística muito antiga. Quantas vezes você já deve ter ouvido sobre a história da música, já deve ter visto vários estilos de música. Afinal, ela fala sempre da sociedade e é uma forma de comunicação muito antiga. Mas hoje vamos entender um pouco mais do que a gente chama de características, propriedades, e para isso precisaremos entender sobre som. Olha só, todo som ouvido é causado por alguma coisa que vibra. Então, vamos perceber que essa vibração vai através do ar e assim vai acabar chegando aos nossos ouvidos, passando por várias mudanças e levando uma mensagem. E isso traz ao nosso cérebro uma forma de identificar os tipos diferentes de sons. Vamos entender melhor. Observe aqui na imagem que nós conseguimos enxergar que é como se fosse uma partícula. Sim, se você, por exemplo, sopra areia, você vai perceber que a areia ela vai estar no ar, você vai enxergar ela no ar. No caso do som, é similar, mas você não consegue enxergar a olho nu essa propagação. Mas é exatamente dessa forma como a gente consegue ver na imagem. Sai o som, a sua voz. E aí ele começa a vibrar, a se propagar. Consegue perceber que aqui embaixo nós temos essa propagação do som em forma de ondas. E dessa forma, ela vai chegar aos nossos ouvidos. E vamos conseguir perceber isso melhor. Vamos seguindo. Aqui a gente tem a forma de enxergar como essa vibração, a partir da pressão, vai chegar nos nossos ouvidos. Então, cada vez que a gente gera um som, um barulho, ele vai estar se amplificando. E dependendo do meio em que ele se propaga, ele pode chegar para nós de forma diferente. Então, isso é apenas uma representação de onda que pode acontecer, mas acontecem várias, dependendo da pressão, do meio em que está sendo propagado. Então, você talvez pense que o barulho nada tem a ver com a música, mas o papel dele é, na verdade, dos mais importantes. Muitos instrumentos de percussão, eles produzem vibrações irregulares e seus sons devem, portanto, ser classificados como barulho do que notas. Por que isso? Porque a gente consegue enxergar que existe uma distinção. Já que o som é qualquer movimento, qualquer ruído que eu possa gerar, como é que eu vou saber o que pode ser música? Então, aí a gente vai perceber que existem as características
para a gente poder distinguir. Olha só. Em cada nota ouvida, numa sequência de som, o seu cérebro ele vai começar a identificar as características a partir da altura, do volume, da intensidade, do timbre. Então, é necessário que você lembre de aulas que você já teve sobre notas e figuras musicais. Como assim? Lembrando que as figuras musicais são aqueles desenhos, como a mínima, a semibreve. E quando a gente fala da nota, é quando essa figura ela está em uma linha ou em um espaço. E assim a gente vai construindo a música. Vamos esmiuçar um pouco dessas características fundamentais do som. Vamos ter aí primeiro a altura, em que eu vou entender que ela passa a me trazer o grave ou o agudo. Percebe a diferença? Eu vou afinar com o agudo ou vou falar mais grave. E quando eu falo do volume ou intensidade, é quando eu vou falar desse som mais forte ou desse som mais fraco. Aí temos o timbre. Você consegue perceber até mesmo a diferença da voz da sua mãe, da diferença da voz do seu avô. Por quê? O timbre, que é a qualidade, ele vai trazer a distinção, a personalidade. Então, é uma qualidade ou coloração dos sons. E isso já está em nós também. Então, tudo vai ter essas três propriedades, essas três características do som. Vamos entender um pouco mais a fundo? Quando falamos da altura, vamos perceber que ela vai passar de uma frequência mais alta para algo mais baixo. Vamos perceber que se você pinça uma corda de violino ou de guitarra, ela vai ter uma vibração e ela vai ter uma velocidade. Isso vai fazer com que as cordas elas passem a ter sons distintos. Olha só nessa imagem. Quando falamos dessa altura, vamos estar vendo a diferença da onda. Consegue perceber que aqui acima eu tenho uma onda que ela está mais juntinha, ela está menor? E abaixo eu já tenho uma onda em que ela é maior, mais espaçosa. Vem comigo ver essa imagem. Olha só, aqui a gente vai perceber que eu vou ter uma frequência em que o som ele vai estar mais agudo ou mais alto. Então aqui você já consegue perceber uma coisa. Eu não vou falar de aumentar ou diminuir o volume, eu vou falar da altura. Sim, temos no nosso costume de falar que o volume está muito alto, baixa o volume. Mas não é o volume, é a altura. E aqui também eu consigo perceber que eu vou conseguir distinguir isso. Imagina, se você tem, por exemplo, o elástico. Quem aí brinca de elástico? Não sei se ainda brinca de elástico hoje, né? Mas se você tá com o elástico, tá brincando de elástico, e você pisa no elástico, você vai perceber que ele vai mudar. A mesma coisa com essa corda, esse som. Ele pode ir reto, mas não chegaria aos nossos ouvidos com essa frequência, com o seu grave, com o seu agudo, que também nos traz uma nuance no som. Então, vamos perceber que eu posso ter aqui na altura essa onda um pouco mais comprimida. E quando eu digo isso, eu vou falar desse som que ele pode ser mais agudo, mais alto. E quando eu tenho essa onda maior, mais espaçada, ela vai ser mais grave, mais baixa, tá certo? Então, vamos agora para o nosso volume ou intensidade, que já vamos estar falando do tempo também. Quando falamos disso, vamos perceber que a intensidade, ela nos permite distinguir um som fraco de um som forte. Essa propriedade relaciona-se com a amplitude das ondas sonoras. Parece um pouco difícil e igual ao que a gente viu antes, mas na imagem a gente vai conseguir perceber a diferença. Olha só,
Aqui a gente já não tem a questão da linha mostrando o grave e o agudo. Eu tenho uma amplitude de tempo. E aqui eu já tenho a questão de um tempo em que ele pode ser mais rápido e ele pode ser mais longo. Isso me leva a um som mais fraco ou a um som mais forte. Por isso que a gente fala também que aqui no volume ele pode ser a intensidade. Porque nessa intensidade eu vou estar falando também dessa força. Vamos seguindo. E aqui a gente percebe que o som fraco, ele transporta o quê? Pouca energia. E aqui a gente já tem um som forte que vai trazer muita energia. E à medida que o som ele passa a se propagar, ou seja, a se espalhar pelo ar, essas partículas, ele pode ir diminuindo a cada vibração. Então, o som diminui a intensidade à medida que ele se propaga. Percebe que quando a gente estava vendo aquela linha, a gente viu que essa linha ela pode ir reto, pode ir menorzinha e pode amplificar. Então, quer dizer que quanto mais tempo, é como se fosse o eco. Quando a gente fala num lugar que ecoa, logo que você grita, você consegue ouvir perfeitamente. E depois a voz vai sumindo, ficando mais longe, mais distante. É isso que acontece. Agora vamos entender o timbre? Ele já passa a ser o que a gente vai chamar aqui de propriedade que vai trazer uma frequência e intensidade para fontes diferentes. Olha só, um som puro ou simples também chamado, ele vai trazer para a gente o que a gente diz de um comprimento de onda. Então, toda vez que esse som puro ele passa por esse comprimento de onda, ele vai nos trazer sons complexos. Olha a imagem. Aqui a gente vai perceber, na imagem a seguir, que nós vamos ter o som puro. Então, acompanha comigo. O diapasão, ele é exatamente esse instrumento que está no meio. Esse negocinho preto que ele tá como se fosse chacoalhando. Esse aqui é o diapasão. E ele vai fazer um som que vai ter uma frequência. Essa frequência, ela pode ser, olha só, simples, o som puro ou complexo. Percebe que aqui a gente já tem uma diferença bem grande nessa onda? Então, isso nós vamos chamar de distinção de ondas. E essa distinção desse som, dessas ondas, pode ser puro, simples, como aqui em cima, como pode ser complexo, igual a daqui de baixo. Professora, como é que eu vou perceber isso? Quando você ouvir. Como assim? O timbre, ele vai trazer atributos que vão ser bem característicos, como eu dei ainda agora o exemplo da voz, que você consegue distinguir a diferença da voz de uma pessoa para outra. Então, ao escrever uma peça de música, por exemplo, o compositor ele está combinando diversos sons ali. Então, ele vai ter entre essa música pelo menos um conhecimento para fazer o que a gente chama de brincadeira com aquela música, com aqueles sons. Usando o quê? A melodia, a harmonia e o ritmo. Vamos ver a melodia? A melodia, ela já vai ser aquela parte principal da peça. Muito importante, porque ela traz pra gente aquilo que também pode ser natural, comum. Então, todo mundo sabe naturalmente o que é uma melodia. Por quê? Ela já vai trazer pra gente como se fosse a palavra. Sim, às vezes você consegue perceber isso quando você não tem, por exemplo, uma letra na estrutura da música.
algumas coisas que se repetem. É como se a música estivesse conversando com você. Ela já estivesse lhe dizendo alguma. E quando a música tem uma letra, isso fica muito mais óbvio para a gente, certo? Então, um dicionário musical, por exemplo, ele sugere que a definição para essa melodia seria a sequência de notas, de sons organizados, né? Contudo, o modo de reagir a uma melodia, ela é muito pessoal. Lembra que eu falei da interpretação, que é como se a música conversasse com você? Porque é aquilo que faz sentido musical. E nesse sentido, nós também vamos perceber que ela vai nos trazer também até mesmo o belo para a pessoa, que pode deixar algo mais inteiramente indiferente. Como assim, professora? Olha só. Quando eu falo da sequência de notas, lembra que nós falamos da distinção entre figura musical e notas há pouco? Exatamente, porque chega nesse momento a gente precisa compreender. Aqui, nós vamos perceber que eu tenho que ter um olhar diferente para esse processo. Quando eu falo dessa melodia, eu vou estar falando daquelas figuras organizadas nas linhas e espaço que se transformarão em notas e vão se juntar como se fossem as letras. Juntando uma palavra, elas vão se juntar e transformar uma frase musical. Vamos seguindo então para a gente ver a melodia. Olha só. Aqui a gente vai perceber que a melodia ela precisa da harmonia. Sim, tudo precisa ser gostoso. Os acordes organizados, certo? Então, olha só, os acordes eles são de dois tipos. Vamos perceber que temos os acordes consonantes, nos quais as notas elas vão concordar umas com as outras. Lembra que eu falei ainda agora da melodia? Que tem a figura, que se torna nota, que vai formando uma frase. E agora a gente vai perceber que pode ser também algo que vai concordar, ou seja, como se a frase estivesse fazendo sentido para mim. Ou ela pode ser também dissonante, nas quais as notas elas parecem que elas não vão estar conversando. Podem ser bem diferentes. Né? Trazendo o quê? Até mesmo uma tensão para a frase musical. Você consegue perceber isso no exemplo que eu coloquei aqui ao lado. Você pode colocar a câmera do celular para ler o QR Code e vai conseguir enxergar isso. Quando você ouvir, ouça com atenção. Perceba com atenção essa questão da harmonia, que ela pode ser consonante ou dissonante. E usamos a palavra harmonia de duas maneiras. Para a gente poder se referir à seleção das notas, que vai estar sendo organizada ali os acordes, e também podemos dizer aqui da questão de descrever ou desenrolar os acordes durante toda uma composição. Ou seja, eu preciso saber como eu quero organizar para poder criar. Avançando, vamos ver o ritmo. Aqui já temos algo que igual aquele instrumento que eu falei para vocês, a voz já está em nós. O ritmo também ele já está dentro de você. Todos nós temos o nosso ritmo interno também. Mas desse ritmo aqui a gente vai perceber que ele tem algumas coisas importantes que é necessário a gente compreender. Como, por exemplo, no plano de fundo musical. Tem aquela batida, que é como se fosse o coração da música, que a gente chama de pulso. E isso vai ser algo que o nosso ouvido vai perceber. Isso é aquilo que já está em nós. E assim nós conseguimos também identificar. E quando você vê isso na música, passa a ser uma referência ao ouvido para ele poder medir o ritmo. Então, a música é dividida ou medida em compassos, que são aquelas barras que vão dividir, organizada entre linhas e espaços que a gente conversou antes. Então, o fim de uma peça, de uma seleção aqui, vamos perceber a barra dupla, que seria exatamente mostrando que ali finalizou. Olha só, quando vamos perceber isso, seria aqui que eu tenho as minhas linhas. E aí, quando eu tenho uma barra, esse é um compasso.
Esse é outro compasso e acabou a minha música. Mas se eu gostei tanto da música, eu vou pedir bis. Tem 2 pontinhos, né? Porém, quando nós estamos falando isso, vamos perceber que vai estar tudo que a gente está estudando junto. A harmonia, a melodia, e isso vai ser uma métrica, que nós vamos chamar de vários tipos de compasso. Olha o quadro a seguir. Eu vou perceber que eu posso ter compasso binário, compasso ternário e compasso quaternário. Se é binário, é de 2 tempos. Então, eu vou tocar ou sentir esse ritmo como se fosse eu dando 2 passos à frente. E quando eu falo do compasso ternário, 3 passos. E o quaternário, o próprio nome já diz, 4 passos. Vamos imaginar que eu estivesse andando, passeando na calçada. Eu vou colocar primeiro um pé, depois o outro. Esse é o tempo binário. Se eu estiver andando um pouco mais rápido, aí de repente um colega chegou para me abraçar. Parou o tempo, o ternário. E eu vou seguir a minha caminhada, o quaternário. Um exemplo de música binária seriam as nossas músicas folclóricas. Aquelas músicas de repente a sua mãe cantava para você ao ninar. A música ternária, ela pode ser vista aqui como um samba, uma valsa, um country. A quaternária é muito comum hoje em dia. O pop, o rock, MPB, as eletrônicas, né? Então, isso tudo é para a gente perceber a diversidade que o ritmo também vai trazer para a música. E tudo isso já está em nós. Quando eu faço essa composição musical, quando eu estou ouvindo ou apreciando, ele vai me trazer algo que eu sinto. Então, vamos perceber que essa música, ela pode ser criada, elaborada e, claro, sentida. Avançando, vamos aqui agora ver que essas formas de construir som também não é de hoje. Antes, já se tinham instrumentos primitivos feitos de coisas arqueológicas, como ossos, peles de animais. E a música ela foi evoluindo com o tempo. Hoje em dia, a gente pode criar música com um teclado, pedindo apenas para a IA criar alguma coisa para a gente. Veja na imagem. Antes, os instrumentos feitos com ossos de animais, peles de animais. E atualmente, com apenas um clique, você já está ali facilitando a construção. E isso tudo a gente também tem estilos musicais e instrumentos próprios. Então, vamos ver agora com relação a esses instrumentos digitais. Olha só, aqui nós vamos dizer que os instrumentos musicais digitais, eles vão trazer para nós uma outra forma de criação também. Esse nome advindo do inglês vai trazer para a gente algumas formas de sons que elas também vão facilitar. Vão ser ali controladas por um sistema, através do computador, e aqui ela pode ser integrada ou não a sensores eletrônicos. Então, hoje, existem diversas ferramentas que podemos utilizar para a criação de música digital. Então, o celular, o tablet, para poder trazer esse desenvolvimento, uma composição que vai trazer essa interação musical. E a partir da virtualização desses instrumentos, podemos olhar que isso tem sido diferente e surgido assim gêneros diferentes de música também. Como hoje nós conseguimos enxergar a música eletrônica, grandes nomes do rock também. E um exemplo notável de tendência que é utilizando também baterias virtuais. Olha só, quando falamos disso, vamos perceber que facilitou também. Quando a gente precisava gravar alguma coisa, tinha que levar um equipamento para um local adequado. Tinha que ter toda uma estrutura, precisava se olhar ali se tinha espaço, se tinha o isolamento. Hoje não. Na gravação musical, a captação, por exemplo, da bateria, que poderia ser um desafio, aquela bateria grande, imensa para ser montada,
né? Hoje, olha na imagem ao lado. Você consegue ali ter apenas um quadradinho utilizando a baqueta e ainda sai ali com perfeição o timbre e a sensação de uma bateria real. Então, a tecnologia digital, ela revolucionou também a distribuição musical. Afinal, as artes, elas também eram para quem tinha condições. E nem sempre todo mundo conseguia ter acesso. Hoje em dia, todos conseguimos ter acesso. Através de plataformas musicais, você hoje nem precisa pagar. Você consegue ouvir músicas clássicas, sem necessariamente ter que ver uma orquestra ao vivo. Claro que nós sabemos que tem a diferença da frequência, da qualidade do som, da experiência que você vai estar tendo. Mas estamos falando aqui da música ser um tipo de arte que consegue chegar a várias pessoas. Então, as redes sociais, os sites, tudo isso só tem também colaborado. E através dessa abordagem, os artistas têm acesso também a várias possibilidades. Quando falamos dessa arte ser rebuscada que não chegava a todo mundo, também muitos artistas não conseguiam atingir a todos, porque tinha uma limitação. E hoje, com a era digital, nós conseguimos chegar a vários lugares. Então, a questão da arte tão imensa que é a música hoje, que vai cada vez mais tendo esse diferencial e chegando aí para o mundo também através das tecnologias. Então, quando falamos dessa arte, vamos perceber que existe toda uma influência da tecnologia na produção e na criação musical. E isso tudo também é positivo. Quando falamos de ter significado, quando falamos da criação dos instrumentos, é possível perceber que tem sim um impacto, mas tudo ali pode ser manuseado pelo artista. Isso não deixa de passar a sensação de ter ali a experiência musical. E conseguimos perceber que temos as características, as propriedades do som. Tendo esse conhecimento, é só ir organizando, colocando da melhor forma possível. Como uma dança, vem um passo, depois o outro. Assim na música. Trabalha-se primeiro uma propriedade do som, depois a outra, e quando você vê, já está tudo junto, ficando da melhor forma possível. Essas características do som, propriedades que vimos hoje, elas estão no nosso dia a dia, através da sua voz, numa conversa por telefone. Quando a gente fala, por exemplo, de trazer a questão da emoção na música, quantas vezes você já não disse: aquela música conta a minha história de vida? Aquela música reflete o tempo do meu avô. Aquela música lembra daquele ex-amor. Então, tudo isso também tem na música, mas também é necessário ter tudo que a gente acabou de estudar para poder te passar a melhor experiência. Então, essa arte, ela veio evoluindo e conseguimos perceber que hoje também conseguimos ter acesso de uma forma muito mais fácil em várias plataformas e criando de infinitas possibilidades. Assim, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje.